Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu tô com o psicólogo Thiago Ravanello e a gente vai falar sobre essa perca da identidade que a mulher tem ou o homem tem ao se tornar mãe ou se tornar pai. Bom, primeiro, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, estar aqui conversando comigo sobre isso. O Thiago, ele além de psicólogo, ele é professor do FMS. Eu fui aluna dele durante 3 semestres e em um desses semestres ele, em uma aula, abordou esse tema. E isso, na época eu era apenas filha, não era mãe, mas isso já me fez refletir como eu enxergava a minha mãe. Porque a minha mãe, ela era a minha mãe, antes disso ela nunca tinha sido a Kellen, uma pessoa com vontades, com sonhos, sabe? Ela era a Kellen, a mãe da Kathleen, do Urias e do Júnior, dos meus irmãos. E a partir daí eu comecei a perceber, e quando eu fiquei grávida, eu comecei a imaginar isso, né? Tipo, nossa, eu não vou mais ser eu vou ser agora Kathleen, a mãe do Caleb, e vai ser pra sempre assim. E eu queria que você falasse sobre isso, falasse de como que é socialmente, talvez psicologicamente, que essa mudança se dá, assim, por que talvez se tiver. A partir do momento em que se diz, aqui existe uma criança, você está grávida, você será mãe, você será pai, a criança coloca em questão um universo simbólico. Ela coloca em questão quem são esses atores, quem você é a partir do momento em que há uma criança. Então a primeira coisa que um pai ou uma mãe acabam fazendo quando eles sabem da existência dessa criança é questionar o próprio significante, ou seja, a própria significação do que é mãe, do que é pai. Então, é comum, por exemplo, pacientes que descobrem, eu estou falando de pacientes porque é por onde a gente acaba pegando esse ângulo, né? O ângulo pelo qual a gente acaba tomando essa questão. Quando eles descobrem, olha, eu vou ser pai ou eu vou ser mãe, eles acabam questionando quem foi meu pai, quem foi o pai do meu pai, que história é essa de paternidade, que história é essa de maternidade. Os homens, eles acabam tendo uma diferença nessa questão, e é importante a gente falar disso, porque discutir gênero é sempre muito importante. Eles conseguem protelar, eles conseguem atrasar, eles conseguem negar essa discussão, às vezes por tempo indefinido. Então, vou ser pai, tá, mas quem foi meu pai, o que é ser pai? Alguns homens fogem disso, alguns homens não conseguem lidar com isso, e o abandono parental é o grande problema social no Brasil. Que não é muito discutido. Muito pouco discutido, na minha opinião deveria ser penalizado, a gente deveria começar a pensar mais seriamente nos efeitos que isso causa do ponto de vista da segurança social. Mas enfim, um homem consegue dizer assim, de repente eu vou esperar até essa criança nascer para me deparar com o significante da paternidade. E é muito comum homens dizerem que só se sentiram pais quando viram o seu filho. Já no caso da mulher, essa modificação não tem como ser protelada, não por muito tempo, porque a negação disso é muito pesada. Por quê? Porque você tem uma modificação no corpo, porque você tem um sentimento de presença. Essa criança mexe com você, porque ela mexe de dentro. E aí ela começa a mexer com um sentimento de unidade. Eu era uma pessoa, eu era eu, e agora ser eu significa ser eu e mais alguém. Então eu começo a ter responsabilidade em relação ao que eu como, porque o que eu como modifica a vida de uma criança. Eu começo a ter responsabilidade com relação ao que eu bebo, se eu fumo, se eu saio, se eu acordo tarde, se eu não durmo. Tudo isso acaba se tornando uma espécie de vida compartilhada. Isso é um problema. O segundo problema é quando essa vida deixa de ser tão diretamente compartilhada. E aí você não tem mais a criança consigo, no corpo, mas você tem ela com você, mas com uma diferença, uma distância que é sempre física, que é sempre muito difícil de lidar. Assim, você falou sobre protelar, né? Eu, por exemplo, eu não queria ser mãe.
Então, eu tive todas as mudanças de alimentação, por exemplo, eu bebo bebida alcoólica, eu parei de beber, eu parei de sair, então assim, mudei totalmente a minha vida, mas eu também não aceitava. Eu só fui me sentir mãe quando eu vi o meu filho. Então isso realmente gerou um sofrimento em mim, procurei psicólogo e tudo mais, mas assim, também sentia muito a pressão social de eu me tornar mãe logo, de eu assim, aceitar tudo isso e me tornar aquela mãe normal, né, que se doa 100% pelo filho e que não sente falta nenhuma da vida antiga. E essa pressão é por um ideal, e um ideal insustentável. Então, todo mundo acaba chegando e dizendo para uma mãe, olha, você vai ter que ser uma mãe assim, que faz determinadas coisas, e essas coisas são muito difíceis, e a somatória de todas elas que as pessoas imaginam que uma mãe deve fazer é impossível. Ninguém cumpre esse ideal, mas todo mundo cobra, e cobra parcialmente, né? Então, um vai cobrar a alimentação correta, o outro vai cobrar o sono, o outro vai cobrar a higiene, a alimentação, etc. Cada um cobra uma parcela de exigência em relação a essas mães. E eles esquecem de uma coisa fundamental, que é essa mãe vai ter que se descobrir mãe no contato com essa criança. E essa criança vai ter que se descobrir filho no contato com esse cuidador. Então essa relação ela não pode ser pré-estabelecida, ela não pode ter uma norma, porque crianças diferentes vão ter exigências diferentes, mães diferentes vão ter necessidades diferentes, e isso vai ter que ter um espaço de negociação, tem que ter um espaço de frustração, para que nem essa mãe fique totalmente satisfeita, nem esse filho fique totalmente satisfeito. E isso ninguém ensina, isso não tem como ser ensinado, isso é algo que se constrói. E essa relação, assim, pode gerar sofrimento, né? Acho que não só essa relação da mãe com a sociedade, mas essa relação também porque parece mesmo uma perda de identidade. Muita gente, por exemplo, chega em quase todo lugar que as pessoas sabem que eu tenho filho, elas, quando eu chego, elas não perguntam, oi, como você tá? Elas perguntam, e o Caleb, como ele tá? Primeiro vem sempre o filho, e aí às vezes é difícil você se acostumar com isso, ou até aceitar, isso pode gerar um sofrimento, né? Pode. E é muito comum na clínica algumas mulheres virem com uma demanda do tipo assim, ok, ser mãe é uma forma de ser mulher, mas talvez não seja a forma que eu queira, ou como que eu consigo ser uma mulher para além dessa mãe? Como encontrar um lugar, por exemplo, para a minha feminilidade, para os meus interesses, para a minha profissão. E a gente vive num tempo social que demanda que essa mãe seja tudo isso. Que ela seja bem-sucedida nos seus relacionamentos amorosos, que ela seja bem-sucedida na maternidade, no trabalho, em todos os tipos de que a gente chama de governabilidade. Cuidar de uma casa, cuidar de uma vida social, cuidar de um universo lá fora. E aí, de novo, eu repito isso. Tem um problema aí que não é da mãe, tem um problema aí que não é da família, que não é da criança. É um problema da sociedade atual que está dizendo para esses pais que isso é possível e esperando que essas pessoas não quebrem. Entende? Se você tem uma pressão absurda pelo trabalho, uma pressão absurda pela maternidade perfeita, pela casa perfeita, pelo corpo perfeito, etc., o que acontece quando isso não é mais sustentado? Quando isso começa a se tornar sofrimento? A gente diz, não, tudo bem, a gente tem uma saída, a gente medicaliza. Então tem uma medicação para ansiedade, tem uma medicação para depressão, como sempre se a gente necessitasse de um a mais que se coloca aí, que se acrescenta aí e que isso levaria à perfeição, quando na verdade a gente teria que fazer o caminho ao contrário, que é de questionar essa sociedade, tipo assim, cadê vocês?
onde vocês estão, assim, onde está mais alguém para ajudar com meu Uma filho, rede de apoio. onde está a minha rede de apoio para acolher essa vida, para acolher essa criança, para acolher essa mãe, para acolher esse pai, mas também questionar por que a gente não pode fracassar de vez em quando? Por que a gente também não pode falhar ao filho? Por que a gente também não pode falhar o nosso corpo, o nosso trabalho, entende? Essa exigência de perfeição, ela está diretamente ligada a esse aumento absurdo que a gente tem na contemporaneidade de casos de ansiedade. Sim. E isso tudo também pode se dar com o homem, né? Pode. E isso é uma coisa muito interessante, a gente tem cada vez mais visto homens ocupando aquilo que na psicanálise há 100 anos a gente chama de função materna. Essa função da acolhida, essa função do cuidado, do estar lá presente. Porque quando Freud falou de função materna e função paterna, ele fez um diagnóstico de uma cultura de 1900. Sim. E aí ele pensava na mãe que cuida e num pai que dá um limite a essa relação, que coloca alguém fora dela para que a criança possa buscar um mundo, possa buscar interesses fora da relação muito dual mãe e filho. Mas isso era um diagnóstico de uma época, isso era de pais ausentes, do trabalho, que eventualmente faziam um corte nessa relação. Hoje em dia, e esse é meu caso, eu me incluo aí, você tem pais que têm uma espécie de necessidade ética, se colocam isso como uma questão ética, de compartilhar as responsabilidades. Assim, essa não é a filha da minha esposa, essa é minha filha. Mas para que ela seja minha filha, eu tenho que comparecer. Sim. Então, responsabilidades iguais, interesses iguais. E a sociedade, por um lado, você vê movimentos de apreensão disso, por exemplo, com a construção de banheiros da família nos shoppings, que estão cada vez mais ocupados por homens, licença paternidade maior, ou seja, tem um movimento de expansão disso, mas também tem um movimento de estranhamento. Sim. Porque isso costuma partir, inclusive, de mulheres que encontravam o seu lugar como lugar de mãe e entendem a entrada desses homens como uma espécie de desafio, de problema. Assim, poxa, mas e qual será então agora o papel da mulher? Isso é muito comum nos discursos conservadores, que no Brasil hoje são moda, né? Mas assim, a gente tem que caminhar no sentido de homens mais femininos. Isso é fundamental. Por quê? Porque esse modelo de masculinidade que a sociedade construiu é tóxico, é violento. Ele tem como primeira vítima a mulher, mas como uma segunda vítima o próprio homem. Sim, inclusive tem até documentários, séries que abordam isso, né? De, por exemplo, como que você chegar para um garoto desde da infância e falar assim, é feio chorar, isso não é pra você em relação a, por exemplo, demonstrar amor, demonstrar afeto, ter cuidados com casa, cuidados com limpeza, inclusive pessoal, né? Sim. E como médicos, homens procuram muito menos médicos, atendimentos psicológicos, etc., porque faz parte desse modelo de masculinidade ser forte e autossuficiente. E isso é perigoso, Se for pensar a quantidade de casos de câncer de próstata que atacam sem que nunca tenham sido diagnosticados. Por quê? Porque homens acham que fazer um determinado exame pode feminilizá-los, entende? Isso é absurdo, isso é antiquado, a gente consegue fazer coisa melhor do que isso, a gente consegue fazer um mundo melhor do que esse, mas para isso a gente precisa também ter coragem de abandonar certas roupagens, certas formas de ser. Eu acredito muito que esses processos de feminilização da masculinidade, que a gente vê, por exemplo, nas barbearias, que a gente vê nos cuidados pessoais masculinos que estão em crescimento, mas também nessa entrada dos homens no mundo da maternidade, no mundo do cuidado. Eu não gosto muito de falar de maternidade porque parece que eu estou ligando muito a gênero, mas não é a minha intenção.
mas no mundo do cuidado infantil, isso possa reverberar na próxima geração. Sim. Que de repente uma próxima geração escute esse discurso machista e ache isso absurdo. Uhum. Bom, acho que é isso. Muito obrigada mais uma vez. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês também possam refletir sobre todo esse universo da maternidade e paternidade. E até a próxima!